Em nome de Jesus, amém e amém, amém. Últimos dias, quando os opostos se manifestam. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Todos podem acompanhar, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É 2 Timóteo, eu falei errado antes, me perdoa. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Numa outra versão diz assim: mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós estamos vivendo os últimos dias do homem na face da terra, antes do arrebatamento da igreja. É a última hora de Deus para o homem. Numa outra versão, diz assim que esses são dias penosos, dificultosos. Então a palavra, ela sempre nos orienta, por isso que ele diz: você precisa saber isso. Deus, ele não quer que nós sejamos pegos de surpresa em nada. Quando nós olhamos ao nosso redor, isso não deve nos surpreender, o comportamento das pessoas, porque o texto ele nos fala, Deus nos orienta com antecedência para que a igreja, os filhos dele, não sejam pegos de surpresa. Então ele diz que nesses dias que nós estamos vivendo, são dias dificultosos, dias penosos. E quando eu estava lendo esse texto aqui, me veio em mente algo, para nós compararmos essa dificuldade dos dias de hoje, com aquele episódio em que os carros de Faraó, as carroças, os carros de guerra, eles estavam perseguindo os israelitas dentro do Mar Vermelho. Nós sabemos que Deus abriu o Mar Vermelho, os israelitas passaram a pé, e o exército foi atrás, porque Deus queria matar aquele exército. Então eles foram atrás, e diz o texto ali em Êxodo, que Deus fez as rodas das carroças, daqueles carros, se soltarem. Então eles andavam dificultosamente. Você imagina ali, aqueles cavalos puxando aqueles carros que não tinham roda, naquela areia do fundo, pedras e tudo mais, eles andavam de forma dificultosa. O texto, a palavra dificultosa, andavam dificultosamente, diz lá no texto de Êxodo, e aqui nesse texto de 2 Timóteo, falando que os dias de hoje, eles são dias difíceis, dias dificultosos também. Então nesse sentido, a dificuldade. Então esse tempo que nós estamos vivendo, mostra as dificuldades. Quantos aqui, e eu sou experiência viva, você é uma experiência disso também, que trabalha, se cansa, é ou não é verdade? E depois de trabalhar muito, parece que não foi feito muita coisa. Observe a dificuldade que nós temos sobre a provisão e a satisfação dessa provisão. Parece que nunca estamos satisfeitos, aquilo vem trazendo enfado. Então tudo está muito difícil. E tem uma outra versão ainda, que é a Bíblia Viva, que diz assim: saiba que os últimos dias serão dias muito difíceis para os cristãos. Aí essa versão, ela especifica que para nós os cristãos serão dias difíceis por causa do pecado. É a sequência do texto que daqui a pouco nós vamos ler. Então, no título dessa mensagem diz que nestes dias os opostos, eles precisam se manifestar. Quais são os opostos que precisam se manifestar nos dias de hoje? Ora,
os cristãos e os não cristãos. Vamos ler a sequência do texto aqui, do verso 2 até o 5. Por que os dias são difíceis? Ele está dizendo agora, ó, porque as pessoas só amarão a quem? A si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Amém. Olha só, aqui ele mostra por que os dias são difíceis, quais são as características das pessoas não cristãs, ainda que tenham religiosos dentro deles. Vamos olhar aqui agora, nós lemos o texto, embora Paulo esteja se referindo a uma situação mundial, e isso acontece no planeta todo, podemos entender que até as pessoas com aparência religiosa e piedosa, elas estão dentro das igrejas, muitas delas, elas são ruins, serão pessoas que têm aparência de piedade, aparentemente são religiosas, mas diz aqui que elas negam o poder de Deus, elas não vivem em santidade, elas não vivem de acordo com a palavra de Deus. Então tem muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas, porque fala tendo aparência de piedade, mas nega o poder, rejeitando os mandamentos do Senhor. Elas são mais amigas de prazeres, dos prazeres da carne, do pecado. E o texto diz: afaste-se destes. É interessante, meus amados, que a Bíblia ela nunca diz se afaste das pessoas que não estão nas igrejas, se afaste das pessoas que estão na prostituição. A Bíblia não diz isso, ela diz: vá até aquelas pessoas, pregue a palavra, ame aquelas pessoas, influencia elas, dando bom testemunho, que você pode ganhar elas para Cristo. Era o que Jesus fazia. Os religiosos da época o criticavam porque, dizendo assim, ele come com publicanos e pecadores, com prostitutas e tudo mais. Mas por que Jesus fazia aquilo? Porque ele nos ensina que nós temos que amar, porque um dia um de nós foi uma pessoa dessas e o Senhor nos alcançou. Mas a palavra é tão clara que fala que as pessoas que se acham religiosas, que têm uma aparência de piedade, que vivem muitas vezes dentro das igrejas, mas elas dão um péssimo testemunho, vivem na prostituição, vivem na mentira, vivem no engano, não andam em santidade. A Bíblia diz: não se aproxime dessas pessoas, se afaste delas. São os que Jesus disse, o joio no meio do trigo. Diz para nós não nos afastarmos. Por quê? Porque os frutos deles vão se manifestar, e muitas vezes você acaba indo junto quando aquilo se manifestar. Então essa é uma característica da atualidade das pessoas. Outra característica é que as pessoas irão exaltar a si mesmas, o texto diz. Vão adorar, fazer propaganda de si mesmo. As pessoas querem mostrar, se autopropagar, se autoexaltar, sendo que a palavra de Deus diz: seja outra boca que te louve e não a sua.
Não se trata, aqui o texto diz que eles serão soberbos, arrogantes e orgulhosos, ou seja, tudo voltado para si. Não se trata de uma autoconfiança positiva, mas sim de uma que é danosa, que coloca a capacidade pessoal acima da capacitação que vem do alto, que quase dispensa a presença de Deus, ou muitos até dispensam. Então, pessoas, elas se exaltam a si mesmas. Outra característica é que buscam somente, se exalta a si mesmo, busca os seus próprios interesses. Aqui no versículo 2 diz que são chamados de egoístas, avarentos e ingratos. É uma característica que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Será que você conhece pessoas assim? Com certeza você conhece pessoas que têm essas características que eu estou falando. Quando nós olhamos o noticiário, é aí que vemos a torto e direito, dá de rodo a quantidade de pessoas que buscam somente os próprios interesses, são totalmente contrários à palavra de Deus, que diz que nós devemos buscar o interesse dos outros, devemos honrar os outros. Mas uma característica aqui no verso 2 é que são egoístas, avarentos e ingratos, buscarão os próprios interesses. Outra característica é que gostam de humilhar os outros, eles humilham os outros, são desobedientes às autoridades. A desobediência à autoridade é uma característica do tempo atual, porque quem tem mais de 40 anos, em média, ele pegou o tempo da escola em que nós aprendíamos, além de ser dentro de casa, começava dentro de casa, a honrar as pessoas mais velhas, se levantar quando chega alguém mais velho. Depois da década de 80, quem já pegou o novo tempo de educação, onde tiraram algumas matérias, educação moral e cívica, entre outras, que traz princípios para o cidadão. Então as pessoas aprenderam a desrespeitar a autoridade, a começar pelos pais. Quantas criancinhas estão desrespeitando os pais, batendo no rosto dos pais e eles achando bonito, aí depois, com 6 anos, 2, 3 anos já, na verdade, não obedece, não respeita, xinga, e os pais não têm controle. Essas mesmas crianças, que hoje tem uma geração de pais assim, porque não aprenderam a respeitar a autoridade, elas não respeitam nenhum tipo de autoridade constituída. Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos muito temor da polícia, nós tínhamos muito temor de qualquer pessoa com autoridade. Se os mais velhos estivessem falando, a criança não falava de jeito nenhum. Mas hoje uma característica, porque foi semeado, meus amados, nada existe por acaso. Por que você acha que o mundo está como está? Nós temos falado do planejamento do anticristo, a preparação. Então, tudo que vem de algumas décadas para cá no mundo inteiro é uma preparação. E a característica das pessoas hoje de serem insubmissas aos pais, desobedientes aos pais, desobedientes aos líderes, é uma característica da atualidade. Diz aqui que são blasfemadores, caluniadores. Outra característica é serão intratáveis. O que é ser intratável? Que você não pode repreender, que você não pode dizer você está errado. Quando fala que está errado, não interessa, eu não perguntei, eu sou dono do meu nariz, e eu não aceito isso. A Bíblia diz que o sábio ouve a instrução e se torna mais sábio. Então, se eu sou repreendido, se é chamada a minha atenção, quantas pessoas eu já conversei? Outro dia eu estava conversando com um aí, se queixando, pedindo ajuda. Porque minha mulher começou a trabalhar e o patrão dá muita bronca e já saiu logo, e pedindo ajuda para pagar aluguel, para pagar não sei o que. Eu falei, sim, mas não sabe, antigamente, e lá no sul, fala levar mijada.
do patrão. Eu vivia molhado, mas trabalhava. Então as pessoas, chamou minha atenção no trabalho, vou sair desse trabalho. Hoje tem muito nas igrejas, chamou atenção, em vez de mudar de vida, muda de igreja. Aí chama atenção lá, ele vai para outra. A pergunta é, vai para o céu? É uma característica da atualidade, pessoas intratáveis. Diz aqui, atrevidos, sem domínio de si, desafeiçoados, implacáveis. Então, quantas pessoas, infelizmente, até dentro das igrejas, são intratáveis. Então, estão indo contra a Bíblia. Quem ouve a exortação, reconhece o erro, ele segue em frente. E se é chamada a atenção e você tem razão naquilo, aceite aquilo lá, e depois a própria pessoa que chamou a sua atenção vai reconhecer também. Isso se chama dia a dia, relacionamento interpessoal. Todos têm diferenças, e quando nós respeitamos as pessoas que estão colocadas como autoridade sobre nós, nós aprendemos princípios bíblicos. Se não vivemos assim, nós jamais poderemos chegar ao céu, porque o céu é regido por princípios. Lá tem hierarquia, e Deus estabeleceu hierarquia aqui também. Outra característica é que terão atração pela malignidade. Quantas pessoas são inclinadas para o mal, só se inclina para o mal. E muitas vezes dentro da igreja também, pessoas são inclinadas para o mal, e elas não se juntam com aqueles que são inclinados para o bem. Eles dão um jeito de se juntar que alguém também é inclinado para o mal, e aí forma um grupinho do mal. Mas é dentro da sociedade, eu quero dar ênfase dentro da sociedade. Uma inversão, uma verdadeira inversão de valores na mente dessas pessoas. Elas acham que fazer o errado é absolutamente correto. E como nós vemos hoje, pessoas inclinadas para o mal, e muitas vezes, desde a mais tenra idade, e se o pai não corrige, ele vai se inclinar para o mal sempre. Em uns lugares aí, nós fazemos muito evangelismo de rua, graças a Deus, e aí tem muitos que eu olho e falo, sua mãe é crente, né? É. Outro dia, ia puxar o assunto falando para evangelizar um, que faz aviãozinho, falei, sua mãe é crente, né? É. Como é que você sabe? Eu falei, dá para ver. Eu sei que ela está orando por você, mas muitas dessas mães também não souberam educar seus filhos. Ou, outra característica, teremos o congresso de homens, a falta da presença paterna fez com que esses fossem para o mal, se inclinassem para o mal. Aqui o texto diz, os versos 3 e 4, serão inimigos do bem, cruéis e traidores. É o que a palavra de Deus diz. Então, pessoas inclinadas para o mal. Outra característica, já está em 2 Pedro, se quiser colocar ali 2 Pedro 2, capítulo 3, 2 Pedro 3, versos 3 e 4, serão zombadores. O apóstolo Pedro também fala desses últimos dias, ele diz ali, verso 3, acima de tudo, quero alertá-los de que falem comigo, nos últimos dias, as mesmas palavras usadas lá em Timóteo, surgirão escarnecedores, zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos. Verso 4, dizendo, o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo dos nossos antepassados, tudo permanece igual,
como desde a criação do mundo. O que eles estavam zombando? Que são zombadores da palavra? É aqueles que tudo fazem chacota da palavra de Deus. E aqui o texto diz que tem pessoas que zombam das promessas da vinda de Jesus. Então, zombadores. Hoje nós vivemos isso. Quem zomba da palavra também, às vezes não é nem fazendo piada e chacota, mas é com as suas atitudes contrárias. Governantes, juízes, que pensam que estão acima da lei, que eles são a lei, eles zombam do justo juiz e receberão a recompensa por isso. Então, essa é uma característica, essa é a parte ruim dos não cristãos e até aqueles que se dizem, mas que na verdade não são. Essas são as características. E eu falei que os opostos, eles precisam se manifestar. Então o mal se manifesta, as atitudes malignas se manifestam. Agora, qual é o oposto que precisa se manifestar? Que são as minhas e as suas atitudes como cristãos? Já que o pecado e a maldade estão presentes nas pessoas sem Cristo, aqueles que têm Cristo precisam agir de forma contrária. Como você decide viver o tempo de hoje? O apóstolo Pedro, ele nos dá essa orientação, ainda nesse mesmo capítulo, nos versos 11 e 12, aqui diz: uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que ele está dizendo aqui, o que a Bíblia nos orienta, é que nós devemos agir de forma totalmente contrária. Se são zombadores, eu não sou zombador. Se são inclinados para o mal, eu sou inclinado para o bem. Se são inclinados para a mentira, eu vivo a verdade. Ontem uma pessoa, irmã de um ex-morador de rua, que agora a gente mantém no centro de recuperação, eu pedi para ela, eu falei: você pode me dar o telefone do filho para mim conversar? Eu vou te dar um número, mas você disse que foi ele que deu. Eu falei: eu não vou mentir. Por isso eu perguntei: você pode me dar? Se não pode, não tem autorização, não vou pegar. Mas olha o que as pessoas querem: mente. Então, o que eu fiz com aquilo ali? Eu falei: eu não vou mentir. Se não quer dar, não fala, nós vamos continuar cuidando do mesmo jeito. Mas eu não vou mentir, eu não vou viver na prática da mentira. Se os outros têm o hábito de dar um jeitinho desses com a mentira, eu não vou agir dessa forma. Diga: eu não agirei assim. Os opostos precisam se manifestar. Se os outros são desobedientes, não respeitam a autoridade, diga: eu respeito a autoridade. Os opostos precisam se manifestar. Aqui a Bíblia diz: devemos esperar de uma maneira, viver de uma maneira santa e piedosa. Se os outros são impiedosos, eu vivo de maneira piedosa. Daqui até a volta de Jesus, cada vez vai ficar mais difícil ser um verdadeiro cristão, mas ainda assim, não é impossível, e isso não é desânimo. Isso é o que? Para nós nos manifestarmos como luzeiros no meio da sociedade. Por que eu falei que vai ser mais difícil? Porque todas essas características, elas vão se manifestar mais e mais, vão estar mais latentes no nosso dia a dia. Então, nós precisamos agir como luzeiros. Sabe por que o Senhor ainda não nos buscou, não resgatou a sua noiva? Porque a Bíblia diz que Ele tem um longo ânimo, e Ele quer que eu e você sejamos instrumentos dEle, para alcançar esses que estão vivendo de forma impiedosa, porque o sacrifício de Cristo foi para todos, por todos. Então, nosso desejo é que eles se voltem para o Senhor, venham para a cruz de Cristo.
A garantia de que nós vamos continuar firmes é a presença do Senhor, porque eu citei também que é difícil, em parte, né? Tem gente que diz, é difícil ser crente, é difícil, você ama o pecado, quer estar na igreja, mas também não quer largar o pecado. Esse é um tipo de dificuldade, mas o que eu cito aqui é pelo assédio assim que o mundo dá nesse sentido. Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo 3,12: todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Esse é o tipo de dificuldade, a perseguição por viver de forma piedosa. Mas já pensou se em cada dificuldade nós abandonamos a Cristo? Não podemos. Se zombarem de nós, claro que nós sentimos, somos carne, osso e emoções, além do Espírito, mas nós devemos permanecer firmes. Nós temos a promessa do Senhor Jesus Cristo: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, para todo sempre. E quando morremos ou o Senhor nos arrebatar, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Nós vamos viver lutando contra a maré, nadando contra a correnteza, porque à medida que exaltam, empoderam a prática pecaminosa, nós dizemos não, porque nós queremos andar de forma santa, justa e piedosa. Então os opostos se manifestam. Eu e você temos que decidir viver de forma santa, justa e piedosa, que é exatamente o oposto. Veja o que a palavra de Deus também nos diz aqui, ó. Eu vou ler 2 textos ainda. Primeiro está em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então toda a oposição que nós passarmos aqui não é nada, porque a eternidade é muito longa, ela é sem fim. E agora o outro texto que eu quero dar mais ênfase ainda, está em Apocalipse 22, 11 e 12. Coloca aí por favor, Apocalipse 22, 11 e 12. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. E o verso 12: vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Deus vai retribuir aos que vivem contrários à palavra dele, mas a Bíblia diz que ele vai retribuir aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. Eis que eu venho sem demora. Hoje deve ser 8 horas da noite agora, já é 8, 7h30, não sei, alguém fala aí a hora? 8 horas agora? Vai dar 8, mas vamos supor que seja 8 horas. Então, são 20 horas a menos do dia de hoje, da volta de Jesus. Então, se passou quase um dia, talvez ele venha à meia-noite, talvez amanhã, não sei, mas ele vem nos buscar, ele vem resgatar a sua noiva. Por isso o santo continue a santificar-se. Aqui o texto diz bem claro: continua o impuro na impureza, continua o mal na maldade, mas o justo continua na sua justiça, o santo a santificar-se. Significa que eu e você vamos continuar nos santificando, para aguardar com uma noiva bem adornada o dia em que o noivo chegar. À meia-noite se dirá: o noivo chegou. Quem vai subir com o noivo? Amém?
Pai, em nome de Jesus, nós